Galera do mundo das lutas, o UFC 313 não vai deixar saudade. Mentira, até vai. Foi uma noite emocionante que contou com diversas vitórias brasileiras. O saldo foi positivo, tivemos um dos nocautes mais espetaculares da história desse esporte assinado por um nerd brasileiro, mas no fim, o nosso coração foi partido com o fim do reinado de Alex Poatan na categoria dos meio pesados, não chama. Depois de uma celebração da violência legalizada entre dois guerreiros num duelo bem diferente do esperado e de resultado polêmico na visão de muita gente, o Poatan perdeu o título pro cara de coruja e pra acalmar os corações marciais, cá estamos com o nosso prensadão com aquela edição bolada e bem humorada no seu pós-luta. Todo mundo pronto? Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do canal Encarado e agora vamos tentar entender o que raios aconteceu no UFC 313. O evento numerado lotou a T-Mobile Arena com mais de 18 mil pessoas, batendo uma bilheteria de mais de 10 milhões de dólares. Os prêmios do show ficaram com Rafael Fiziev e Justin Gage pela luta da noite e Maurício Ruff e Ignacio Barramonte pelas melhores performances do evento. Todos levaram para casa 50 mil dólares, cerca de 300 mil reais. O evento começou com a derrota de Jordan Santos em sua estreia no UFC. O brasileiro começou bem, imitou um rapper animado com a plateia, mas infelizmente morreu no gás e foi superado por Osman Dias via decisão dos juízes. Na luta seguinte, Myron Santos não teve uma boa apresentação contra Francis Marshall. Eu mesmo vi vitória do americano, mas o brasileiro levou o triunfo via decisão dividida. E como a gente está acostumado a levar fumo com as decisões polêmicas contra, então enfim tivemos essa a favor. Foda-se! A primeira porção do show ainda teve um open bar de murro de Carlos Leal para conseguir um nocaute técnico no primeiro round contra Alex Morono, garantindo sua primeira vitória no UFC. Já na quarta luta do show, Arman Petrosyan entrou no cage decidido a acabar com a capacidade de Bruno Huck reproduzir. Foram 2 bicos no saco de Bruno e um ponto deduzido. Sem contar um migué sem vergonha para descansar que acabou dedurado pelo VAR. O lado bom é que o Huck brasileiro nem precisou ficar verde de raiva e revidou quase arrebentando o braço do armênio com uma finalização no segundo round. Bem demais, ele começou com o mata-leão, passou para um triângulo e terminou numa chave de braço. Foi a quarta vitória de Bruno Huck no UFC, a primeira por finalização. Em 14 lutas no MMA, ele nunca chegou na decisão dos juízes. O card preliminar chegou ao fim com a vitória de Joshua Van via decisão unânime dos juízes contra Rei Tsuruya. Quem abriu o card principal foi Maurício Ruff, porque o King Green só apareceu como peça da obra-prima desenhada pelo brasileiro. Depois de 2 minutos de movimentação, poucos golpes desferidos e muito estudo, Ruff conectou um chute rodado antológico que apagou o americano imediatamente. Um legítimo sniper, simplesmente brutal, considerando a beleza do golpe. O estado do presunto caído foi um dos chutes rodados mais espetaculares que eu já vi. Detalhe para a beleza do golpe, o Ruff finta um cruzado de esquerda, o Green abaixa a guarda e ele passa direto lançando um chute rodado, cinematográfico. E olha que ele treinou isso no vestiário antes da luta com o treinador Lee Alves. Isso por acaso te lembra algum jovem irlandês? A reação do corner nerd, principalmente do cachorro Jean Silva e de Cigarros Prates, representou muita gente que estava assistindo de caso nocaute de arrepiar. Com o resultado, a Fight Nerds continua invicta com seus 4 lutadores principais, somando Carlos Prates, Caio Borralho, Jean Silva e Maurício Ruff, já são 18 vitórias em 18 lutas. Esse foi o 11º nocaute de Ruff em 12 lutas no MMA e foi o 3º triunfo do brasileiro no cage contra um veterano da categoria e abrindo de forma incrível um card principal de evento numerado sobre os holofotes do mundo todo, um passo gigantesco do nerd rumo ao topo da categoria dos leves. Na entrevista após luta, Maurício sugeriu um duelo contra Benil Dariush como luta principal de um Fight Night. Meu objetivo é ganhar o cinturão do UFC, ser o campeão, e eu acredito que eu, junto com a minha equipe, nós vimos que ele seria um bom nome para nós enfrentarmos e nos colocar mais próximo desse objetivo final que é o cinturão. O que vocês acham dessa ideia? É um bom casamento ou gostariam de ver o brasileiro contra outro nome na próxima rodada? A noite ainda contou com uma justa homenagem a Robbie Lawler. Ruthless foi anunciado no Hall da Fama do UFC. Ele foi sem dúvida alguma um dos lutadores mais empolgantes da minha geração e protagonizou ao lado de Rory MacDonald a luta mais emocionante que eu já vi numa arena. O Lawler estava na plateia do UFC 313, não se aguentou e caiu no choro com um trailer especial, merecido demais. No duelo brasileiro da noite, Amanda Lemos passou por Yasmin Lucindo com uma vitória via decisão unânime dos juízes. A ex-desafiante ao cinturão se recuperou da derrota contra Virna Jandiroba na última luta e acabou com a sequência de triunfos da rival, que não perdia, tinha 4 combates. O Chile agora tem um lutador no top 15 do UFC. Ignacio Barramontes atropelou Yalin Tanner, 13º lugar no ranking dos leves, com uma finalização via triângulo no primeiro round. Foi a 3ª vitória consecutiva do chileno no octógono e a 5ª vitória desde que ele chegou ao UFC depois de passar pelo Contender Series. Em 22 lutas foi apenas a
segunda finalização de Ignacio no MMA. Aos 27 anos, o garoto inspira confiança e deve estrear no ranking oficial dos leves na próxima atualização. Na co-luta principal do show, Gage e Fiziev entregaram entretenimento de qualidade. Num confronto eletrizante de 3 rounds, o americano venceu o rival pela segunda vez. Depois de Rafael começar a luta melhor, o Gage cresceu nos rounds seguintes e evoluiu com o passar do tempo. Pra quem tava na dúvida se o nocaute sofrido contra Max Holloway deixaria algum tipo de sequela ou mudança no jogo do Justin, ou então na resistência do seu queixo, tá aí a resposta. O Gage é um selvagem de outro mundo e segue firme e forte como um dos maiores porradeiros que o esporte já viu. Aos 36 anos, o Gage levou pela 14ª vez um bônus por performance. O cara é incapaz de fazer uma luta ruim sem emoção. O americano agradeceu por estar de volta e preferiu não desafiar ninguém e deixar a decisão nas mãos do UFC. E tem que tirar o chapéu também pra Fiziev, que aceitou substituir Dan Hooker em cima da hora e fez uma luta duríssima contra o Gage pela segunda vez. A dúvida que eu fiquei nessa luta é a seguinte: por que raios o Gage estava lutando sem a logo do UFC nas luvas? Agora, meus amigos, vamos falar da luta principal do UFC 313 que deixou um buraco no coração do torcedor brasileiro. A luta passou muito longe do esperado de diversas formas, mas com calma vamos tentar entender pouco a pouco o que aconteceu. Em primeiro lugar, a gente tem que exaltar a defesa de quedas do Poatan. O brasileiro defendeu todas as investidas de quedas do russo, seja no início da luta ou no fim. O mérito do Ankalaev foi conseguir fazer o Poatan ficar desconfortável andando para trás e assim conseguir conectar suas mãos. No segundo round ele chegou muito perto do nocaute, a luta só não acabou porque o Poatan se defendeu no clinch e o gongo suou. A gente tem que admitir que o nosso Índio Pereira não apareceu com a mesma postura que a gente conhece. Foi até meio estranho ver o Poatan tão próximo do Ankalaev sem atacar, hesitando um pouco mais do que o normal. É claro que ele precisava se proteger das investidas do russo, mas não foi o mesmo Poatan que nós vimos nas lutas anteriores. A gente precisa reconhecer o bom trabalho do Ankalaev, que lutou de igual para igual de pé com um dos melhores strikers do planeta, aguentou o ataque bruto que sofreu com chutes baixos do Poatan e ainda assim soube se movimentar de forma que evitasse as armas do brasileiro, conectasse suas mãos e o principal, o russo não usou seu wrestling da forma que a gente esperava. Ele não conseguiu derrubar o Poatan, então adaptou o jogo e gastou tempo e força pressionando na grade. Eu sei, é um jogo irritante, frustrante demais para quem tá vendo, imagina pro Poatan, mas tá dentro da regra. Isso gera tempo de controle de luta e assim o Poatan não teve espaço nem tempo para soltar o jogo. Resultado final: vitória de Magomed Ankalaev via decisão unânime do juiz e o Poatan assim perdeu o cinturão. Na minha visão, o que fez a diferença foi o terceiro round. O primeiro assalto foi claro pro brasileiro, que conectou uns 15 chutes baixos e foi melhor na trocação. O segundo round foi apertado, mas terminou com Ankalaev conectando aquela mão esquerda que quase derrubou o Poatan. Foi o golpe mais duro da luta. No terceiro round, o russo controlou mais o octógono e um dado mostrado durante a luta apontava o quanto Ankalaev avançava mais que o brasileiro. Por outro lado, foi o Poatan que conectou mais golpes significativos. O quarto round foi muito claro pro Ankalaev, que travou o Poatan na grade por mais de 3 minutos e não deixou o brasileiro fazer absolutamente nada. Já no quinto, apesar de apertado, eu vi vitória do Poatan. Se você olhar nos cartões de pontuação da luta, vai reparar que todos os 3 juízes viram vitória de Ankalaev nos rounds 2, 3 e 4. Você vai reparar também que o arrombado do Sal marcou 4 rounds a 1 a favor do Coruja. Aí já é demais. Eu confesso pra vocês que ao final da luta, baseado naquele clichê de que pra tirar o cinturão do campeão você não pode deixar dúvida, eu achei que o Poatan seria declarado vencedor. Ainda assim, eu não achei garfo porque foi uma luta bem apertada e na maior parte do tempo o russo pareceu querer mais a vitória do que o brasileiro. Não cansou, buscou mais a luta e marchou mais pra frente. O cara não deixou o Poatan soltar o jogo, isso pode ter influenciado os juízes. Faz parte. Na entrevista pós-evento, o presidente do UFC, Dana White, não garantiu, mas questionado sobre uma revanche imediata, ele disse que o duelo provavelmente vai acontecer de novo em breve. It was, not what I expected. I expected a lot more shooting, expected a lot more exchanges. A fight that close with a champion as great as Pereira has been, do you lean towards immediate rematch? Probably. Após a luta ainda no octógono, o Poatan reclamou do antijogo do russo na grade, abre aspas. Ele colocou pressão no segundo round, onde eu senti os golpes dele, mas na grade ele não fez nada. Na grade eu machuquei mais do que ele me machucou. Fizemos tudo certo, mas ele me segurou na grade, não fez nada e deram a vitória pra ele. Isso influencia as pessoas a fazer esse tipo de jogo, e isso se torna chato, ninguém quer ver. Fecha aspas. Alex Poatan continua sendo o maior astro do UFC na atualidade e seu retorno será ainda maior, seja numa revanche imediata com Ankalaev ou na sonhada aventura nos pesados.
Que a gente não se esqueça de tudo que o Poatan fez até aqui. Esse cara chegou ao UFC em 2021 e 39 meses depois conquistou o cinturão dos médios, conquistou o cinturão dos meio pesados, foi o primeiro campeão da história a fazer 4 defesas de título em 330 dias, se tornando o lutador do ano de 2024 e o maior nome da maior organização de MMA do planeta, isso tudo aos 37 anos de idade. Como ele mesmo falou antes da luta, ele é um campeão da vida antes mesmo de ser do esporte. E isso é motivo de orgulho. É claro que o resultado machuca, mas não há motivo para desespero. Com os ajustes certos, o Poatan tem tudo para recuperar o cinturão contra o Ankalaev, ou então tentar a sorte na categoria de cima contra Tom Aspinall se o UFC perder a paciência com o John Jones. Aliás, para quem não percebeu, nessa luta teve um detalhe. Bruce Buffer trocou a forma de anunciar o brasileiro e o apresentou como The One and Only Alex Poatan Pereira. The One and Only até hoje só tinha sido usado nas apresentações de Conor McGregor e John Jones. E isso mostra o patamar que o brasileiro alcançou no mundo das lutas hoje em dia. Não é pouca coisa não. Já esse russo desgraçado feio pra caralho se une a Khabib Nurmagomedov e Islam Makhachev se torna o terceiro campeão do UFC vindo do Daguestão. O russo agora acumula 14 lutas consecutivas sem derrota e chega a 20 vitórias, sendo 10 por nocaute e 10 via decisão. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre Ankalaev, semana passada subiu aqui no canal um vídeo contando um pouco da história misteriosa dele. Sobre uma possível revanche imediata com o Poatan, o Ankalaev não foi contra. Abre aspas, eu tava confiante com o resultado, me mantive andando pra frente durante 20 minutos, ele tava correndo, eu ouvi que depois da luta ele falou que eu não devia ter vencido, quem deveria ter vencido então? Eu pressionei o tempo todo, eu tô feliz com uma revanche se ele quiser uma revanche, mas talvez numa segunda luta ele possa lutar de verdade e não ficar correndo o tempo todo. Que marra desse russo, hein, mas não tem jeito, vamos ter que aturar e correr atrás do prejuízo. Ufa, por hoje é só, meus amigos, uma noite de fortes emoções que terminou de forma triste, mas não custa lembrar, se tratando de um cara que já caiu e já levantou, não dá pra duvidar. Com as marcas, bom, mas tô bem. Descansar um pouco, já tô voltando, né? Como eu sempre fiz. Vida que segue. Obrigado a todo mundo, né? Obrigado ao meu time. E é isso, pessoal. Fazer essa revanche aí e ajustar algumas coisas, né? E voltar muito melhor. Pode esperar isso, tá bom, pessoal? E é isso. Nunca desista dos seus sonhos. Chama. Mas e aí, eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do resultado da luta entre Poatan e Ankalaev no UFC 313? Concordaram ou discordaram dos juízes? Comenta aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas e até o próximo vídeo.